Fala pessoal que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Hoje eu estou na cidade de Cubatão, no bairro do Vale Verde, com o ultramaratonista Alexandre Sartorato, que acabou de completar a segunda volta ao mundo. Tudo bem, Sartorato? Tudo bem. Ou seja, eu não vou falar que a gente está muito bem-vindo, a gente está na casa dele, mas é sempre um prazer conversar com o Sartorato, um baita do atleta aqui de Cubatão. Ô Sartorato, já que a gente está falando aqui da nossa cidade de Cubatão, do qual a minha família também faz parte, como é que começou a sua história aqui na cidade? Eu nasci em Cubatão, dia 12 de maio de 1972. Minha família já era daqui, né? Meus pais, né? Minha mãe era daqui, aí casou com meu pai, que era de Mogi das Cruzes, que era inclusive amigo do seu pai. Comecei a praticar esporte cedo, com 3, 4 anos de idade, futsal. E fui jogador de futsal até ser descoberto para correr ultramaratonas. E a história nossa é isso, a gente teve uma infância difícil, né? Não só questão familiar, assim, a gente era de uma família bastante humilde, como da própria questão de Cubatão na época, né? Que a gente, infelizmente, era conhecido no mundo como o Vale da Morte, que as crianças daqui não tinham saúde, algumas falavam até que a gente não tinha cérebro. E eu acho que isso daí que tocou comigo, eu era muito triste. Eu sempre fui um camarada muito determinado, assim, muito ciente do que eu tinha de talento, de dom e tal. Mas isso me entristecia muito, porque a gente pagava em tese por uma coisa que a gente não cometeu, né? A nossa infância foi bem complicada. A gente abria os livros de ciências na época, estava lá uma foto da nossa cidade, né? E falando de uma série de coisas ruins. Eu acho que foi isso também que desencadeou desde sempre essa vontade de estar ajudando as pessoas. Eu acho que tem muito a ver com isso daí. Vou fazer até um adendo pro pessoal de casa. É um baita jogador de bola. Já joguei com ele, futebol de salão. Um maravilhoso jogador de futebol. E como é que foi esse processo de sair do futebol para corrida, para atletismo? Teve uma época, no início dos anos 90, eu ganhava dinheiro no futsal. Então, o que era o meu objetivo? Eu comecei a correr bastante. No primeiro momento era para melhorar a minha performance no futebol. Uhum. Só que assim, eu corria com muita naturalidade. Eu teve uma época, eu trabalhava das 7 às 13, eu chegava no pole antes do pole abrir, ia correndo para Fabril, Água Fria, tal, voltava, tal. 6h30 eu tomava banho, eu corria mais ou menos umas 2 horas, 6h30 eu tomava banho, 7 horas começava no trabalho. Eu saía do trabalho às 13 e voltava para o pole para correr mais umas 2 horas. Vinha para cá, que nessa época a gente estava aí, meio que uma época a gente estava começando a construir aqui. Vinha para cá, quando chegava depois, mais tarde, eu voltava para lá para correr de novo, para voltar para cá. E aí o que acontece? Geralmente a minha rotina era 2 horas de manhã antes do trabalho, 2 na hora do almoço quando eu saía do trabalho e 2 de noite. Só que ninguém prestava atenção nisso, porque quem me via correndo de manhã, é até normal você correr 2 horas num dia. Quem me via correr meio na hora do almoço ali, 14 horas, né, 13 horas e 30, 15 horas, também é normal você ver alguém correr 2 horas. E de noite é a mesma coisa. Até que um dia no poliesportivo, um professor que tinha lá, o Índio, professor Índio, ele deu um problema no pole, um problema tal, e ele teve que ficar até mais tarde. Então ele sempre me via correr nessa hora que eu saía às 13 horas do trabalho, mas de noite ou de manhã ele nunca tinha visto. Aí ele me viu correr e falou: você tá correndo de novo? Eu falei: pô, eu corro todo dia de manhã, de tarde e de noite, cara. Ele: não, pô, não é possível. Então tu é ultramaratonista. Eu não sabia, assim, eu não tinha a mínima noção do que era ultramaratona, e provavelmente nessa época eu não era o melhor corredor do mundo, mas já era o cidadão que mais corria no mundo, porque não existe ninguém que treine 70 quilômetros mais ou menos todo dia. E eu fazia isso todo dia. 70 quilômetros por 65 a 75, de 65 a 75 mais ou menos, todo dia. E para mim era uma coisa que eu fazia com maior naturalidade. Eu corria no pole, o poliesportivo tem a pista de atletismo, tem um muro, e em volta era de sextavado, né? Era como se fosse pista de rua. E eu corria descalço ali. Foi do jeito que eu comecei. Foi ali que eu comecei. E aí o Índio falou isso e eu comecei a estudar um pouco o que era tal. A gente aqui na época já tinha excepcionais atletas, o Valmir, que é um cara que é fenomenal, o Dama, que é aqui de Cubatão, que é outro cara fenomenal. E eu comecei a estudar um pouco isso, tipo, como assim?
Para ter uma ideia, quando eu quebrei o recorde sul-americano de 24 horas, que eu corri 240 quilômetros, 421 metros em Apeldoorn, na Holanda, eu ainda jogava futsal. Quem pagou a minha passagem para ir para a Europa foi o Gilberto, do R2 na época, que tinha um time do futsal, que era do R2 Construções. E foi assim que surgiu a minha história. Quando eu acabei, que eu voltei, um amigo que era professor de jornalismo tal, que era o Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez. Aí o Jorge me conheceu através do Gilson, que é aqui da cidade, do Gilson Miguel. E aí o Jorge falou, cara, eu contei essa história toda, do começo, tá? Ele falou, pô, então se tu consegue correr isso tudo todo dia tal, tu pode fazer coisa muito grande. Ele falou, porque o que marca a vida do ser humano é o cara fazer uma coisa muito grande, não... Eu comecei a estudar, e foi quando eu comecei, aí eu prometi que eu ia correr do Oiapoque ao Chuí. Que foi o primeiro grande desafio. Sim, aí eu prometi que ia correr. Na época todo mundo achou que era impossível, porque é uma distância gigante, o Brasil é cheio. 5.330 quilômetros, em 61 dias eu fiz, o recorde permanece há 22 anos. O que acontece? E aí, quando até a imprensa tal, né, o meio de comunicação grande que eu fechei na época, falou, não, a gente vai cobrir, só que as afiliadas vão fazer e a gente só passa no final se tu concluir. Eu falei, tranquilo, fechado. Aí comecei, porque eu me garantia nessa quilometragem que eu já tinha, tanto que eu falo até hoje. Quando eu pego um dia cheio de problema, como numa volta ao mundo, por exemplo, eu me garanto nessa quilometragem, porque eu sei qual que é a minha quilometragem de emergência. Né? Eu sei qual que é, o 70 ali, 70 e pouco, 60 alto, eu faço na emergência que eu fazia isso. Aí eu costumo brincar e falar, eu fazia isso quando eu era criança, né? Que na verdade não era, eu fazia isso quando eu não era corredor. Então eu consigo, é claro que é bem diferente você correr 65, 70 tal, e no final do dia você tá na sua casa, com alimentação, com repouso tal, do que você fazer isso fora de casa, nas estradas do mundo. Mas e aí as coisas foram indo dessa maneira. Oiapoque a Chuí, e em seguida, não bem em seguida, veio a primeira volta ao mundo. Sim, aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no Chuí, eu falei que meu próximo objetivo, até porque é meio que uma escala, né? Quando você faz algo grande, o que te dá vontade de fazer, para você fazer algo, é fazer algo grande, né? Não tem o que, eu vou correr agora, sei lá, vou dar 10 voltas no quarteirão. Não. Se são muitos anos de treino, tem que ter um objetivo, né? E aí eu comecei a me preparar para a volta ao mundo. A ideia era dar a volta ao mundo em 2005, 2006. Só que quando foi em 2005, minha mãe faleceu naquele trágico acidente que teve aqui na Interligação. E minha mãe era meio que a base da gente aqui, né? Minha mãe era... Cara, minha mãe até hoje é o maior exemplo de vida que eu tenho. Meu maior exemplo não é ninguém, é minha mãe, cara. Tudo isso que eu faço, de tentar ajudar tal. Minha mãe sempre falou que eu tinha que usar isso, que era um dom que Deus me deu para ajudar as pessoas. E minha mãe faleceu nesse meio tempo, 2005, outubro de 2005. Bem complicado, a Júlia era criança, minha filha, meu pai começou a ficar mal. Mas aos trancos e barrancos, em 2007 eu comecei, 30 de junho de 2007, no Cristo Redentor, na época para ajudar na campanha, né, do Cristo Redentor como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E eu costumo falar que eu fiz uma volta e mais 500 quilômetros, porque eu saí lá do Cristo, passei correndo por aqui, fui sentido ao sul do país, Uruguai, Argentina, e depois quando eu completei tudo, eu cheguei aqui em Cubatão, né? Então que foi o ponto em tese que foi o ponto que completou uma volta, né? Esses 500 do Cristo até aqui foi uma sobra, vamos dizer, um aquecimento. E aí, naquela época, eu costumo até falar que assim, foi só no físico, porque eu tava com o psicológico muito abalado, foi só muito da questão, Thiago, você me conhece tem bastante tempo, quando eu falo que eu vou fazer algo, eu me sacrifico por aquilo. Determinação. Então, eu tinha prometido em 2003 que eu daria uma volta no mundo. Então, assim, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida, eu ia fazer. E aí, quando eu terminei, provavelmente no auge da minha forma física, meu pai estava bem mal. Meu pai estava entrando em depressão por causa da morte da mãe. E aí o pai
problema cerebral e tudo tal, eu tive que parar a carreira para cuidar do pai. E não me arrependo, faria de novo. E eu via muita gente que não conhecia a minha história, achava que eu tinha virado preguiçoso. Oh, o cara para de correr no auge, o cara, tipo, pô, provavelmente, assim, eu falo o que eu sinto, eu provavelmente sou o homem mais resistente da história. Então, assim, as pessoas, muitos não sabiam da história do meu pai porque eu não fazia questão de propagar isso. Então eu vi muita gente falar que eu tinha me tornado um preguiçoso. O cara já fez isso, aquilo, agora não quer saber de mais nada. E na verdade era muito ao contrário. Para mim é muito difícil ficar parado. E aí, putz, eu fiquei até 2012. O pai faleceu em 2012. E aí, quando o pai faleceu, eu liguei lá pro pessoal do Instituto Ayrton Senna. Eu falei, vou tentar o recorde mundial dos 30 dias. Se seu interesse, eu dou para você, faço a doação para vocês. E aí, quando foi dia 1º de maio de 2012, eu fui tentar o recorde mundial dos 30 dias. Estava no 6º dia, passando com tranquilidade. Assaltaram eu e toda a minha equipe aqui, que eu... Vamos deixar o negócio de cidade para lá, senão fica parecendo falando de alguma cidade. Uhum. Assaltaram a gente, assim, putz, eu fiquei muito triste, cara. E eu parei de correr porque, assim, eu fiquei muito triste porque uma das coisas... Eu tinha dado a volta no mundo para ajudar a Kinderdorf. A Kinderdorf atende crianças órfãs em mais de 130 países do mundo, cara. Então, assim, sempre foi uma das minhas bandeiras ajudar a garotada. E, de repente, você passar por isso, putz, eu fiquei... E aí, parei. Parei mesmo. Eu não sei correr sem objetivo. Eu tenho que ter algo grande, pensar em algo grande para treinar. E aí, parei. Quando foi 2019, eu estava me sentindo muito, você me conhece, sabe que eu tenho uma outra carreira, graças a Deus sou muito bem sucedido nela, muito respeitado, tenho muita credibilidade, mas assim, me sentia às vezes que era pouco, porque eu sei do bicho que eu tenho dentro de mim, e o quanto que esse bicho pode ajudar correndo, né? E aí eu voltei, bem complicado, que assim, praticamente eu voltei, por mais que tenha memória esportiva, né, o nosso corpo, nossa mente já tem aquilo dali, eu voltei praticamente do zero, montei uma estrutura aqui em casa, que você viu. Sim. Sala de jantar virou um lugar para eu treinar, uma parte aqui da casa embaixo virou uma academia, porque eu precisava conciliar as minhas horas de trabalho e minhas horas de treino e ainda conseguir ter algum tipo de descanso. Então, assim, vida social zero, só me vê quem realmente me conhece, ou vem aqui em casa ou vai no meu trabalho. Uhum. Tirando isso daí, eu não vejo minha família há anos, não vejo meus amigos há anos. Foco total nisso daí. Satorato, vamos fazer o seguinte, já que foi um primeiro bloco de muitas emoções, vamos fazer uma pausa, vamos tomar uma aguinha. E o bate-papo com o Dantas volta depois do intervalo. Até já. Muito bem, estamos de volta com um bate-papo com o Dantas. Estou na cidade de Cubatão, no bairro do Vale Verde, na casa do meu amigo Alexandre Satorato, um super ultramaratonista. Vou até caprichar nisso aqui, porque o homem corre mesmo. Satorato, a gente terminou o primeiro bloco, você falando a respeito mais ou menos do ano de 2019, né? Quando, depois de uma pausa, você decidiu retomar a corrida. Continue então pra gente como é que voltou o plano para a segunda volta pelo planeta Terra. Pelo jeito, a pandemia deu uma atrapalhada, né? A gente, como eu te falei, montei a estrutura aqui em casa, né? A pandemia atrapalhou por um lado, por conta da gente ver a situação universal, né? A morte das pessoas, inclusive vários amigos, né? Então isso daí foi bem chocante. Em termos da preparação, como eu tinha montado uma estrutura em casa, acabou que a preparação consegui continuar. Preparar, sim, consegui fazer uma preparação muito boa. Aí alguns desafios que a gente tinha simulados, acabamos fazendo na esteira, com transmissão, que hoje a internet possibilita essas coisas, sim, né? A gente consegue fazer uma coisa aqui mesmo em casa, mas comprovar para o mundo que a gente está fazendo. E aí eu até consegui, fiz algumas coisas,
Deu para focar bastante no treinamento, deu para focar bastante nos estudos, que assim, uma volta ao mundo não é só correr. Costumo falar para as pessoas, correr, para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Eu entendo que qualquer pessoa que movimenta a perna para frente, se ela quiser, ela sai correndo. Eu sei que não é bem assim, mas é o que eu penso sobre corrida. Eu acho que qualquer pessoa que for ali, der um passo, 2, 3, no quarto ela já pode sair correndo. Segue adiante. Claro que guardar as devidas proporções. Então, assim, correr para mim é algo muito fácil, muito simples, estando preparado. Mas você movimenta uma série de outras coisas. Você precisa saber mais ou menos como que está a situação geopolítica do planeta. Você precisa saber como que você vai montar essa questão de rede de apoio. Você tem que sempre estudar muito mais países do que você pretende fazer. Então, pô, você vai... essa agora, o trabalho da gente era até a gente estava mirando 30. Então, o que acontece? Mas você acaba estudando 50, 60, porque você precisa ter umas rotas ali de saída. Inclusive, você precisa ter rotas, às vezes, dentro do próprio trajeto que você escolhe, às vezes você tem algum tipo de problema. Então, você precisa estudar muito, muito, muito. E eu comecei a focar no treinamento muito bem feito, muito bem feito. Esses treinos simulados que eu falo, que é de distância fora e tal, foram super duros. Por exemplo, você pega Canané Paraty, pô, você pega que eu saí de lá e eu fiz pela Ilha Comprida. Ilha Comprida. Cara, Ilha Comprida, não sei se vocês conhecem, lá é 70 quilômetros de areia, né? de areia e assim, aquela maresia. Então, e depois aqui peguei, aqui a Rio Santos, aqui, putz, é um sobe e desce danado aqui, Maresias, Paúba ali, é bem... Ubatuba, são estradas bem pesadas, assim. Não chega a ser o que eu pego lá fora, de 2.000 e poucos metros de altitude, mas assim... Mas são estradas bem, bem complicadas, inclinação de acostamento braba. Já tornozelo. Tornozelo, aqui quadril, depois de 12, 13, 15, 16 horas nos lugares com declínio lateral grande, é muita dor que você sente de noite, muita dor. As pessoas às vezes não têm... Quem corre só 1 hora ou 2 num lugar desse, pô, beleza, o cara vai ali na retinha, mas quando é muita hora, quando é muitas horas, é muito complicado. Então as coisas começaram aí e tal, e falei, cara, 2025 dá para fazer. Alexandre, esse ano, na segunda volta, foram quantos países? 27 países. 27 países, quantos continentes? 5 continentes, novamente. Qual a diferença que você vê entre a primeira e essa segunda volta ao mundo? Vamos lá. Em termos, primeira volta ao mundo, 99% física, 1% psicológico. Psicológico era só para falar assim, ó, tu tá aqui, tu tem que continuar. Nessa, psicológico muito forte. Muito forte. Então, se a primeira foi uma volta ao mundo de um cara extremamente forte fisicamente, essa foi de um cara extremamente forte psicologicamente. Evoluções do mundo. A internet evoluiu totalmente. 2007 praticamente não existia. 2007 você não ouvia nem falar. 2007, por exemplo, o que a gente faz hoje com o celular, em 2007 tinha que correr com uma câmera parabólica, mini DV, se eu não me engano, que era. Então, assim, só aquilo dali já tinha que ter uma mochila para aquilo dali. Hoje você está na palma da mão. E aí tem as outras coisas, igual... isso foi gerando uma facilidade, né? Rede de apoio. 2007 foi a primeira volta ao mundo. Então, assim, difícil as pessoas... Por mais que eu tinha atravessado o Brasil do Oiapoque ao Chuí, era também difícil acreditar que seria possível alguém dar uma volta no mundo. E nessa não, essa já foi o contrário. Essa daqui, eu comecei a falar nas entrevistas antes, eu até brincava assim, eu falei, cara, o pessoal não tá nem levando em consideração que eu sou um idoso, pô. Eu tô falando que eu vou dar outra volta no mundo e tá todo mundo achando que para mim é viável. Eu falei, porra, é extremamente difícil, complicado. Então, assim, você já tem a preparação dessa, eu sabia exatamente o que eu precisava me preparar, porque eu sabia o que eu tinha sofrido. Questão até de planejamento, você vê. A primeira foram 20 países e 116 dias. Isso. E eu sou verdadeiro. Essa foi 102, 27 países. Qualquer pessoa que olhe, parece que essa foi melhor. Não, mas na outra eu corri mais.
A quilometragem da outra... Quantos quilômetros nessa e na outra? A outra deu 10 e pouco, essa deu 8 e pouco. Então, assim, quase 2 de diferença. É bastante coisa. Mas aí você vê o que é o estudo. Sim. A quantidade de país que foi colocado foi maior. Então, daqui a 10 anos, 20 anos, ou até hoje mesmo, quem olha lá, pô, 27 países em 102 dias, pô, 20 países em 116, pô, esse cara aqui estava melhor. Não é, na verdade, eu não estou melhor nem pior. O trajeto foi diferente, só que, por exemplo, nessa, o trajeto era muito pior. Porque teve parte que eu não peguei na primeira, que ainda estava em meio de situação de guerra, ali, questão de Sérvia, Kosovo, Montenegro. E hoje, entre Kosovo e Montenegro, foi o percurso mais difícil que eu tive. E eu gosto sempre de deixar claro assim, mais difícil de estrada, de trajeto, né? Como a gente fala, dos caminhos alternativos. É um lugar extremamente lindo, um povo extremamente carinhoso. Então as diferenças são essas aí. Mas o principal é isso. A primeira, eu estava definhado psicologicamente, mas eu era sei lá, um alienígena. Mais novo também. Hoje, eu ainda sou um alienígena, mas é um alienígena psicológico mais forte. Satorato, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, então eu vou fazer perguntas. Eu vou pedir quase que um ping-pong, aquela resposta sucinta. Tá bom, a bola fica aqui 2 horas do lado de cá. Todo dia, então, para correr, quantas calorias eram consumidas? O ideal é eu consumir entre 12 mil e 15 mil. Nessa daí, infelizmente, provavelmente a questão da alimentação e hidratação foi a pior parte. Dificilmente eu consegui mais que 8. Nossa. Então me atrapalhou muito. Quantos pares de tênis tu utilizou? Nessa agora, 26 pares. 26 pares? Sim. E deixando claro que o tênis não fica estragado. Na verdade, ele começa a perder a questão da absorção de impacto, né? Certo. Quantas unhas? 2 unhas do pé ou todas? Não, as do dedão, que geralmente que é o que fica mais exposto, né? Mais exposto, foram as 2 do dedão. Dos países que você rodou, tirando o Brasil, qual que você mais gostou? Muito difícil essa pergunta. Difícil. Porque eu costumo falar o que acontece. Eu estava falando sobre isso, né? Por exemplo, é difícil para um cubatense, até para um brasileiro aceitar. Aqui é tudo ao contrário, que provavelmente um cara de Cubatão do Brasil é um homem mais resistente da história. Uhum. Por quê? Porque eu não sou gringo. Só que o que acontece? Em todos os outros países, exceto o Brasil, eu sou gringo. Sim. Então, qualquer um desses outros países, o que o pessoal vem é me apertar para ver se eu sou de carne e osso como todo mundo. Boa. Então, assim, os nomes que chamam, Imortal, Camelo do Deserto, então, assim, Homem Trator, umas coisas, porque é natural, porque para eles eu sou o gringo. Então é mais fácil. Eu tenho muito, todo mundo tem um puta de um carinho por mim, Thiago. Para eu ter uma ideia, eu costumo falar o seguinte, porque a gente tem a questão da língua também, né? Também. E poucas pessoas... Tem gente que acha que eu sou poliglota. Quantas línguas você fala? Eu não sei falar 14. Eu não sei falar nada. Eu não sei falar 10% de cada uma dessas línguas que eu passo. Só que assim, as pessoas fazem o possível e o impossível para me entender e para me ajudar. Então eu não tenho... é muito chato eu falar, país tal... Cara, é muito lindo. Ó, você pega o Egito é maravilhoso. Você quer que eu conte de cada um? Tu vai ficar aqui até amanhã. Vai até longe. Agora, pra gente encerrar, nas horas mais difíceis, o que você lembra? Passava na sua cabeça? Já que você tá psicológico forte dessa vez, o que você pensava nas horas mais difíceis? Deus. Quando você tá numa situação dessa, é Deus. Ayrton Senna falava uma coisa seguinte: quanto mais próximo do limite, mais próximo o ser humano tá a Deus. Isso é pura verdade. E aí a gente tem aquela situação. Eu treinei 5 anos também. Então, se eu abandono, se me dá um problema, não foi a volta ao mundo que eu perdi. Eu perdi 5 anos da minha vida de treino. Uhum. Eu lembro assim, hoje eu sou embaixador de Cubatão. Então, por exemplo, eu lembro quanto que faz bem para as pessoas daqui saber que um de nós é capaz de fazer o que eu faço. Tem a questão do nosso país, tem a questão de um monte de gente que me acompanha, que me apoia pelo mundo afora, e tem a questão das causas. Essa volta ao mundo a gente fez para a questão do apoio ao combate à fome, à miséria, ao racismo. Coisas que, assim, você sabe, você conheceu a minha infância, então, para você fica... o que acontece? Eu entendo que todo mundo é uma grande família. Todo mundo. Eu acho que independente do lugar do planeta que você está, o mundo é uma família. É um só. Acho que todos nós somos irmãos.
Então, assim, essa questão que eu falo de todos nós somos irmãos é porque eu sinto isso. Eu chego em outro país, que numa cultura totalmente diferente, e o pessoal dá um jeito de me tratar bem, dá um jeito de eu seguir, eles se sentem parte integrante disso. Tipo, cada um que eu conheço, ele sente parte dessa questão da mobilização das causas, ele sente parte do projeto, no dia seguinte ele quer saber o que ele pode fazer para ajudar, e aonde que eu estou e como é que está. Então, assim, isso é uma experiência incrível. Eu sempre falo que eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer novamente, e pretendo fazer novamente. Bom, Alexandre, parabéns mais uma vez, um prazer sempre conversar com você, viu? Obrigado mais uma vez. Pessoal, desta forma eu encerro o bate-papo com o Dantas. Agradeço a audiência. Voltamos na semana que vem, às 7 da noite. Um grande abraço e até mais.